Graças a Deus por mais um dia nesta manhã de sábado, 24 de maio de 2025. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse, como eu tomei posse da bênção no meu coração, aprendendo primeiramente de Deus o amor e o perdão, trazendo para o meu coração a paz de espírito que também está no teu. Você que crê, você que entende esse evangelho, você está em Cristo, você é nova criatura, como eu também sou nova criatura. Nascemos da água do Espírito para entender o batismo da cruz, que é o grande amor de Cristo no nosso coração, que nos orienta à verdade, que nos liberta. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então nos libertou de quê? Da mão do homem mau e perverso, que nos engana, nos faz fazer uma quebra de maldição, nos faz fazer campanha, nos faz buscar Jesus no monte. Jesus desceu do céu, está dentro de você. Ele tirou um monte de problema que estava em você e jogou fora no mar do esquecimento, que você aprendesse dele e fosse hoje, depois da cruz, nova criatura. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Eu creio, recebo e tomo posse da bênção no meu coração, o amor do Senhor e o grande perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. 2 Coríntios 3, versículo 1. A palavra de Deus é Espírito e verdade. Entendemos, que Paulo, ele foi o apóstolo, designado aos gentios do primeiro século. Hoje, no século 21, estamos aqui para aprender de Deus, por sermos nova criatura hoje. Nascemos do batismo da cruz, sexta de humanos, da água do Espírito, que não podemos voltar para o ventre da nossa mãe, porque já nascemos de novo no Espírito, dentro de nós. Por isso o Espírito Santo aqui é que faz orações com gemidos inexprimíveis, como fala Romanos 8, 26. Então aqui 3, versículo 1 de 2 Coríntios, iniciamos novamente e recomendarmos a nós mesmos, ou precisamos, como alguns de cartas de apresentação para vós ou de vós, apresentar uma carta que você recebeu da igreja que você saiu, segundo a carne, segundo ali, o ensinamento do homem, para entregar o outro homem, que é um pastor de uma igreja que não entendeu o evangelho, porque nós somos a carta de Cristo, já aberta aqui. A verdade, ela foi pregada depois da cruz, para que entendesse que antes da cruz era a lei de Moisés, uma lei que condenava, uma lei, que acabaria na cruz e viria para nós o amor de Jesus, como está hoje, Toda a Bíblia toda a Bíblia, ela foi já, revelada àqueles que entenderam a graça do Evangelho, porque está no nosso coração gravado. 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já está no nosso coração a carta dele em aberta para que nós possamos ler como é que é a palavra de Deus, De verdade, e falamos a verdade, não mentimos, Sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, que o Espírito Santo nos for otorgado, 5 de Romanos, e dos diáconos foi colocado em toda a carne. Então você tem em você, quando você ama e perdoa o teu irmão. E escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne do coração. Lá no íntimo do nosso coração está o Espírito Santo, que é o Deus vivo em nós, para que hoje possamos falar dele, em Espírito e verdade. 4. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que possamos ser capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas vem de Deus. O Espírito Santo estando em nós, depois que nós nos convertemos a Ele, nos reconciliamos com Ele, temos Ele em nós. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem tudo de Deus para nós. Por isso a oração que nós fazemos, é pelo Espírito. Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém no corpo de carne, mas o Espírito Santo ele ora com gemido inexprimível e te revela que você já é abençoado, é mais que vencedor, você já é a propriedade do Pai. Por isso Deus habita, que o divino poder lhe fora ortogado, lhe fora doado. 5. Nós
não que nós possamos ser capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se viesse de nós, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus, seja, que nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Nova aliança. A lei de Moisés, que condenava, né? Ali havia o pecado, a iniquidade, e na cruz ela foi tirada, para que ali ela acabou, para que você entendesse Romanos 10, 1 ao 4. O vindo de Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus justificou todos nós pela fé. Romanos 5:1. Que nos capacitou para sermos de uma nova aliança, não de letras, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vive. Então Moisés, ele mata. Ele mata o crente está morto na igreja. Por quê? Não recebeu o Espírito Santo, porque não vive para Deus, vive para o homem. Então, 2:9. De Ageu, a glória da segunda casa será, olha o verbo, será antes da cruz, depois da cruz já é maior do que a primeira. Por isso, Hebreus 10:9 diz o quê? Remover a lei, estabelecer a graça. Não é remover como os pastores pregam, a cachaça, cigarro, o jogo, não é isso. Isso é obra da carne. É remover ali a lei de Moisés. Hebreus 10:9, para que o Espírito Santo viesse e aflorasse no teu coração, com esse conhecimento. 7. Ora, se o ministério da morte gravado com letra de pedra tornou-se em glória, de forma que os filhos de Israel não podiam contemplar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que já estava acabando. Acabou a lei, veio a graça. Por isso que a Escritura se cumpriu. Lucas 24:44, se cumprindo a Escritura, o Evangelho chegou e te revelou que você já tem o Espírito Santo dentro do teu interior. Para entender que o apóstolo Paulo, quando vem pregando a graça de Deus, o Evangelho, ele é apóstolo e mestre, né? E o profeta chamara ele no caminho de Damasco, que foi Cristo Jesus, o ressuscitado, Romanos 7:4, Atos 6:18. Paulo, você é para mim o instrumento que eu tinha enviado para o gentio, para que tire eles que estão em trevas para mim maravilhosa. Então tirou você das trevas e trouxe para a luz. Colossenses 1:13. Transportou você de lá para cá. É como ele trasladara Enoque e Elias. Tirou Elias de um lugar e colocou em outro, para ele não ver a morte. Hoje você não vê a morte, porque a morte já aconteceu na cruz. Com esse corpo biológico que você está aqui, você serve o Cristo com o Espírito dentro de você, que é o Santo. Então o Santo aqui é que vive e vive para sempre. O corpo de carne não. Ele tem um tempo de vida aqui, né? Até um século ele pode durar. É o que nós pensamos e cremos que vamos durar até 100. Então, entendendo isso aqui, Paulo, ele foi o apóstolo ao gentio, né? Hoje, com esse conhecimento que Deus nos concede, para receber dele essa orientação através do Espírito Santo, que é o amor em nós e o perdão. Então, quando Paulo vem pregando o Evangelho, aqui está, né, o testemunho dele, que ele não aprendeu de homem algum. Né? Ele, quando se converteu, ele não foi perguntar para Tiago, para Pedro e para João, né, que ele ouviu um evangelho e se ele poderia passar a ouvir, né? Como é que você me ouve? Você vai lá e pergunta ao pastor, pergunta ao irmão, poxa, o irmão ali está pregando que isso já aconteceu, arrebatamento já aconteceu, o diabo já morreu, o pecado foi abolido. Será que isso é verdade? Então, Paulo não consultou ninguém lá. Ele foi direto ao Cristo, e o Cristo falou com ele, como eu fui direto ao Cristo, e falei com ele. Então, eu não tive carta de recomendação para falar com o Cristo, não com o pastor. O Cristo desceu do céu e falou comigo, mas em espírito e em verdade, como fala para você, para te orientar no Evangelho de poder. Aqui está 1:11 de Gálatas, né? Pois faço conhecido a vós, né? Paulo escrevendo aos Gálatas no primeiro século, tá? Aqui o Espírito Santo é que te revela, né? E você vai discernir a palavra de Deus, em espírito de verdade, porque aqui não é para você. Aqui ele escreveu aos Gálatas, escreveu aos Hebreus, aos Colossenses, e você aqui pega pelo Espírito Santo a discernir essa palavra aqui. Que o evangelho que por mim foi pregado não é de acordo com os homens. Então Paulo não estava de acordo com os homens, porque havia lá discussão, havia lá atrito entre Paulo e Tiago, porque Paulo pregava a graça e Tiago pregava a lei de Moisés. Paulo veio com a fé, para que eles tivessem entendimento que eles teriam que se apostatar da lei de Moisés e aprender a graça de Deus. 12. Pois não recebi de homem algum, nem me foi ensinado,
né? Mas por revelação de Jesus Cristo. Então, ele aprendeu de Cristo. Nenhum homem ensinou a Paulo, como a mim, também não fui ensinado por um homem, que me ensina aqui o Espírito Santo. Por isso eu sou a igreja hoje, gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito, lá no íntimo do meu coração. Entender esse amor de Deus e esse perdão. Aqui está a resposta, né, de Deus para o nosso coração, com esse entendimento, para que nós possamos ter um dia abençoado por Ele, de que mais que vencedor, porque nós somos propriedade do Pai. Eu que muito te busquei, eu que muito te esperei, Cristo, eu te encontrei. Hoje o Senhor teve misericórdia de mim, enxugou as minhas lágrimas com esse amor que não tem mais fim. Eu que precisava do teu perdão, eu que precisava de mudanças no meu coração. Senhor, vieste em espírito e verdade, hoje no meu coração, meu Pai, que felicidade de entender o teu amor, Senhor. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo, foi o Senhor, meu Deus, que enxugou todo o meu pranto, me fez um mais que vencedor. 21 de Apocalipse 1 em diante até o 5 ali, ele enxugou as nossas lágrimas, levou nossas dores, porque ele desceu do céu como noiva adornada e justificou todos nós pela fé. Então um justo não faz santa ceia, um justo não busca Jesus no monte, um justo não passa pelas águas, um justo não dá dízimo, um justo não faz aquilo que o pastor pede que você faça, quebra de maldição, uma campanha, porque não está escrito aqui na Bíblia. Isso aí é uma falsa religião, porque Jesus, o Cristo ressuscitado, o Senhor, ele não fez nenhuma religião. Por isso ele foi judeu, cumpriu a tarefa dele lá e trouxe para nós o Espírito Santo, onde aqui nos orienta a falar a verdade, porque Deus mora em nós, por isso ele habita em nós, e nós aqui ouvimos ele falar através da palavra, mas em espírito e verdade. Como eu estou, Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou, reinando em vida e em amor, como eu estou. Com esse conhecimento, né? Salmo 23:1, antes da cruz. Na cruz, ele nos fez nova criatura, nos fez um novo homem, para que entendesse o Evangelho. 23:1 ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. E 23:5, ele nos ungiu, óleo de alegria, que é o Espírito Santo em nós. Romanos 14:17. Alegria e paz de espírito dentro de nós, para que nós possamos entender o Cristo, aquele que citou e renovou a nossa mente, transformou a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, do 1 ao 2, o culto é racional. Não é feitiçaria, não é idolatria, não é gritaria, não é você trocar sua voz no culto e trazer ali, né, uma ilusão para aquele povo que lá está, que não entendeu a graça e sofre na mão do evangelho deturpado por um pastor, por um apóstolo ou por um homem que diz ser de Deus e não é de Deus. Por quê? É de Moisés. Porque aquele que não está em Deus, ele está em Moisés. Entenda você essa palavra de poder no teu coração, que você lendo Romanos 8, versículo 9 e 10, aquele que não está em Deus, ele é de Moisés. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Antes da cruz eles não criam, eles não estavam crendo no Cristo. Por quê? Ele viria e ali tiraria o pecado, traria o juízo para Deus e graça para nós, como aqui está gravado no meu coração, o grande amor e perdão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.